Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito debatido nos últimos dias aí no nosso mercado, que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação aos nossos proprietários, investidores de locações e de vendas de imóveis. E para isso nós convidamos o Michel. Obrigada pela participação, Michel, do Vanin Contadores, para um bate-papo aí para tirar algumas dúvidas dos nossos clientes com relação à tão dita reforma tributária e todos os seus impactos. Eu que agradeço a oportunidade. A gente também tem clientes que são da área de locação, né? E é bom a gente saber que as empresas estão se preocupando, estão correndo, porque é um momento de todos se abraçarem e trabalhar juntos mesmo, porque é bastante trabalho nesse período. Nós recebemos alguns questionamentos diários, na verdade, mas dentro de todo o cenário, quais são os principais impactos da reforma junto aos proprietários, tanto na venda quanto na locação de imóveis? Paula, a leitura da reforma tributária ela está baseada ainda na lei, né? Não há muito esclarecimento e tal. Então, hoje, a principal situação é o quê? O contribuinte procurar o contador dele, tá? Saber se ele se enquadra como contribuinte do IBS, CBS ou não, se ele tem que se preocupar com os impactos da reforma tributária, porque alguns casos não vão precisar. Já as pessoas jurídicas, quando a gente fala em impacto da reforma tributária, ela começa culturalmente, né? Hoje nós estamos preocupados apenas com PIS e COFINS dentro das empresas, sobre o faturamento e tal, que na maioria das vezes é presumido, né? A empresa só tem uma alíquota X e não se preocupa com o crédito. Com a entrada do IBS, CBS já vai mudar. É uma briga por centavos, né? Com despesas, com fornecedores e tal. Então isso vai impactar bastante, porque trata de cultura, de forma de trabalho, da equipe estar disposta a correr atrás, né? Ah, legal. E quando, por mais que eu acredito que isso seja algo hoje muito debatido já, em que momento que ele se enquadra como contribuinte do IBS e do CBS? Quando nós falamos em pessoa jurídica, essa não tem discussão, né? Já está enquadrada automaticamente pela forma de atuação. Quando nós falamos em pessoa física, né, existem algumas situações que vão enquadrar ela como contribuinte do IBS-CBS, que seria o faturamento e a quantidade de imóveis que ela tem para faturar, né? Então, hoje a legislação ela determina o quê? Que no ano anterior à publicação da lei, se a pessoa faturou 240.003 imóveis, ela já se enquadra como contribuinte do IBS-CBS para efeito de faturamento, tá? No ano calendário, há a previsão do desenquadramento se extrapolar os 20%, mas a legislação ainda não é clara se aplica-se essa regra dos 3 imóveis ou não. Então, provavelmente vai sair alguma regulamentação, temos que ficar cientes disso, né? De que as instruções normativas da Receita Federal não estão disponibilizadas ainda, tá? Então, essa é uma dúvida entre as consultorias. Ah, ótimo. Na verdade, ainda nós vamos ter surpresas ainda, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Haverão muitas coisas acontecerem, as regulamentações elas estão ocorrendo agora no âmbito principalmente da primeira parte, que são as obrigações acessórias, que são as emissões de notas, né? Para você ter uma ideia, a parte de locação, que é essa parte que nós estamos trabalhando, tem a previsão da necessidade de emissão de nota agora para aluguel, que nós não tínhamos até então, porque toda a apuração do IBS e CBS ele basicamente vai se dar através de nota fiscal, de documento fiscal eletrônico, né? Mas ainda não temos esse ambiente, a Prefeitura de Cascavel ainda não disponibilizou essa emissão de nota para aluguel. Eu acredito que nenhuma prefeitura ainda tem essa disponibilização, tá? Mas temos que ficar atentos, como falei, que o ano de 2026 vai ser um ano de muito trabalho. Entendi. Então, quando a gente fala de obrigações acessórias, ainda não existe, não está claro. Sabemos que vai ter, mas ainda não como isso vai acontecer na prática. Exatamente. Falando a língua... A língua do brasileiro, que é a simplificada, seria essa mesmo, tá? As obrigações acessórias, como toda a parte de impostos, ela vai ser regulamentada ainda, né? Sempre que vem trazendo novidade, vem trazendo impacto. Para vocês terem uma ideia, na parte de bens, a nota fiscal eletrônica saiu, começaram a sair as notas técnicas agora em novembro para implantação e sair em vigor a partir de janeiro, porém já foi prorrogado, já disseram que a previsão que ia ser
que não ia ser validada, as notas fiscais já caiu por terra, já estão aceitando, já trabalharam com uma prorrogação das punições para quem não cumprir com as obrigações acessórias nesse primeiro momento, até porque o fisco não disponibilizou tudo ainda, né? Então o contribuinte está bem, vamos dizer assim, carente de informação por parte do fisco nesse primeiro momento. Michel, nós, de certa forma, a gente, como contribuinte, né, e estando ali junto com os nossos clientes, tanto o proprietário quanto investidores e locatários, existe a gente percebe um certo desespero, né, por esse motivo de não estar ainda tudo tão claro, por mais que saiba, não tem uma alíquota ainda definida final, então 2026 é um ano teste. Como você caracteriza, na verdade, como você entende que essa mudança, ela vai ser benéfica de certa forma? Como que você visualiza isso? Assim, sempre quando a gente fala em imposto no Brasil, benéfica em termos de ser mais barato, eu não acredito. Eu não acredito nessa ideia, tá? Eu acredito que vá, daqui a pouco, aumentar a visibilidade e a possibilidade de fiscalização. Por quê? Houve, não sei se todos estão acompanhando, mas como é da área de vocês ali, todos devem estar sabendo, houve a criação de um CNPJ dos imóveis, né? A gente tinha isso já para a atividade rural, que é o CIB, a criação agora dos imóveis também urbanos. A Prefeitura de Cascavel, eu já tive conhecimento que no espelho do imóvel já aparece o CIB, tá? Então eu acredito que nas demais prefeituras, eu não tive acesso ainda, provavelmente já está implantado, eles têm um tempo de implantação desse CIB, que seria de 12 meses a partir da publicação da lei, tá? Então eu acredito que nas demais prefeituras também estejam. Então a vinculação desse imóvel a um CIB, que seria um cadastro nacional, vai trazer uma visibilidade maior do fisco federal perante as fiscalizações. Quem está recebendo o aluguel, o imóvel que foi vendido, por quanto foi vendido. Um outro detalhe que vai ser trazido também é o valor de referência do imóvel para a Receita Federal. Então, todos os imóveis que o contribuinte tem em posse dele, da data de aquisição até o dia 31/12 de 2026, vai ser feita uma atualização pelo IPCA, e esse valor vai ter que ser referenciado para a Receita Federal, vai ser, que ainda nós não temos como vai ser feito isso, vai ser enviado para a Receita Federal, que é o que eles chamam de valor de referência, que servirá de base de cálculo inicial para efeitos do pagamento do IBS-CBS na hora da venda do imóvel. O principal impacto para as pessoas jurídicas que eu vejo, aqueles imóveis que vamos pensar assim, que seriam ativo imobilizado hoje, que fazem parte da atividade da empresa, vamos pensar um mercado, que não é um estoque, que não faz parte da mercadoria de compra e venda. Vamos pensar no mercado que tem lá um ativo imobilizado, que o prédio do mercado é dele. Quando era feita a venda disso, não se pagava ICMS nem ISSQN, que foram substituídos pelo IBS, nem PIS e COFINS, porque tratava-se de uma venda de ativo imobilizado, pagava-se apenas o imposto de renda e a contribuição social, que era sobre o ganho de capital. Já para efeito do IBS-CBS, vai ter o pagamento. Desconta-se a base de cálculo do custo para a venda, ele vai ter a base de cálculo que é o lucro, que a gente pagava até então só o ganho de capital, vai pagar o IBS-CBS também. Então, assim, esse valor de referência vai ser muito importante, eles vão dar a possibilidade de um valor de referência da própria Receita Federal, você vai poder escolher entre essas duas opções, se é o teu valor de referência de atualização ou o valor de referência da Receita, que eu não tenho ainda qual que é esse cálculo. Mas vai ser o ponto de partida para efeito de cumprimento do imposto. E até pegando um gancho nisso que você comentou, seria interessante os proprietários pensarem numa avaliação profissional, inclusive, para ter isso como... Sempre que a gente fala em avaliação de imóvel, tá, acima do valor de mercado, lembra assim, a legislação ela está dando a possibilidade de você atualizar da data de aquisição, do custo de aquisição, até 31/12 de 2026 pelo IPCA ou utilizando o valor de referência disponibilizado pelo fisco. Quando a gente fala em qualquer avaliação acima disso, infelizmente nós estamos falando sobre ganho do capital, porque você vai ter que aumentar o custo do imóvel. Não relacionado a uma valorização do imóvel em si, certo. Mas pensando efetivamente no valor real. Se ficar próximo ou
vamos pensar assim, abaixo daquilo que é o valor de referência da Receita Federal, você pode até pensar nisso, mas se ficar acima você não vai ter muito o que fazer, como utilizar isso, né? Você pode fazer para efeito de ver se seu imóvel está subavaliado em relação à receita ou não, né? Mas não fala em possibilidade de atualização efetiva, porque isso na verdade vai servir apenas para efeito do cálculo do IBS-CBS. Ele não serve para pensar assim na possibilidade de um ganho de capital, né? Nós temos algumas perguntas aqui que eu vou estar direcionando para você relacionadas à real insegurança, né, com relação a todas essas novas regras e a própria tributação. O imposto devido o imposto é devido, é claro, por quem toma o dinheiro, o recebedor em si, né? Dentro da regra, né, dentro da nova regra da reforma, existe algo dito que esse imposto pode ser transferido ao inquilino, por exemplo, no caso da locação? Não é bem no inquilino, tá? O que existe na regra da reforma tributária, a título do IBS-CBS, é porque eles falam assim que o imposto ele considera-se pago e permite crédito para quem está tomando isso quando na fase anterior ele foi extinto. E pode ser atribuído ao adquirente ou ao tomador. Como nós falamos lá, ainda não está claro como vai ser feito isso, porque a Receita Federal ela vai ter que disponibilizar uma forma, porque lembra sempre assim, o contribuinte é quem está prestando o serviço, né? Quando eu transfiro a responsabilidade para outro, eu sou solidário. Se ele não pagar, a responsabilidade é minha. Como o imposto de renda é hoje. Exatamente. Então, se eu atribuir para o meu tomador essa possibilidade, que há previsão no regulamento, a Receita vai disponibilizar uma forma de eu consultar se isso foi efetivamente pago, tá? Porque o imposto, como eu falei, ele só vai ser considerado quitado no momento em que ele for extinto em uma das situações previstas na legislação. Voltando até um pouquinho no que você colocou antes, né, com relação a esse cruzamento de dados, hoje na prática, né, quais os riscos que os proprietários que mantêm uma administração informal nas locações, eles correm diretamente, até para que a gente possa orientar, né, as pessoas que às vezes chegam até nós e acabam não optando por uma gestão profissional, por uma administradora efetiva com experiência, expertise, que vai trazer uma segurança, né, para aquela gestão com relação a essas administrações informais. A administração informal, quando você cita, acredito eu, que seja o próprio proprietário fazendo essa administração do aluguel, né? Principalmente nessa fase de implantação dessa mudança cultural que nós estamos vivendo ali, vai ficar difícil para ele definir ou ele acompanhar se ele se enquadra como contribuinte do IBS-CBS. É aquilo que eu falei, até então a gente estava brigando apenas com a Receita Federal, a pessoa física brigando com o imposto de renda da pessoa física, né? Agora nós estamos colocando outras esferas de imposto em que a Receita Federal está atribuindo, vamos pensar assim, ao Estado e mais próximo ainda o município que vai ter interesse em receber esse imposto. Porque nós estamos falando em um IVA dual, né, dentro dessa reforma tributária, que seria o CBS, que ela está substituindo o PIS e COFINS, que até então a pessoa física não conhecia, e o IBS, que está substituindo o ICMS e o ISSQN. O ISSQN, que está substituindo, uma parcela disso fica para o município. Então vai ser interesse do município acompanhar também essa entrada de recurso, né? E como o município está mais próximo, que a Receita Federal tem mais possibilidades de chegar até o contribuinte, e isso foi comprovado, a melhoria dessa fiscalização quando o ITR voltou a ser parte de fiscalização da prefeitura também, foi intensificada essa fiscalização. Então o contribuinte que faz a administração própria, ele tem que estar a par dessas mudanças, porque ele pode ser surpreendido por uma fiscalização que até então ele não tinha, né? O foco, então, nessa questão hoje, né, do cruzamento de dados, e realmente, né, que o fisco vai estar em cima com o objetivo de evitar aí as sonegações e aumentar, inclusive, né, os rendimentos também junto a todos esses novos impostos e tudo que vem de novo. O que nós
poderíamos orientar, né, aqueles proprietários que hoje ainda administram os imóveis de forma particular, de uma forma informal, né, com o objetivo às vezes de não recolher os devidos impostos ali. Quais os riscos para esse proprietário? Como falado inicialmente, Paula, um dos principais pontos da reforma tributária é o aumento da visibilidade e trazer à luz do fisco essas situações, né? Quando nós falamos em um imóvel com um número de CIB, pensa assim, nós temos um proprietário que ele faz a declaração de imposto de renda, dependendo de quantos imóveis ele tem e qual o patrimônio dele, e lá na declaração de imposto de renda dele, provavelmente onde hoje há um campo de inscrição imobiliária que a gente informa o cadastro da prefeitura, vai haver um campo onde a gente vai informar o CIB, que é esse cadastro nacional que a Receita vai ter disponibilizado para ela. Por esse CIB, acredito eu, que mesmo ele fazendo a declaração dele de forma particular, ele vai ter que dizer se naquele CIB ele está tendo aluguel ou não, né? Então ele vai ter que provavelmente informar isso por CIB. A Receita Federal, nessa nova regulamentação, eu não sei como vai tratar isso, tá? Mas no regulamento há a previsão de cessão não onerosa de imóvel, quando você cede para outra pessoa a título não oneroso, gratuito, ela tem a possibilidade de cobrança de até 10% do valor do imóvel ao ano a título de IBS e CBS. Então, vamos pensar assim, você tem um imóvel que você não usa, não aluga, não está fazendo nada, pode ser chamado a ser questionado, né? Ou aumentar a visibilidade perante o fisco, vamos pensar assim, de um depósito na conta corrente referente... Porque também existe o cruzamento. E existe também o cruzamento disso. Então vai aumentar a visibilidade. Eu não consigo dizer ainda quanto, como, né? Mas que o rastreamento vai ficar bem mais simplificado, vai. Michel, aquele proprietário que atua de certa forma solicitando que os depósitos sejam feitos, né, por um terceiro, normalmente para um filho, às vezes a esposa, mas que a esposa não faz parte, né, como proprietária na matrícula. Em alguns casos, ainda solicita que a transferência seja feita em nome desse terceiro. Existe um risco para esse proprietário? Existe. Na verdade, assim, uma parte desse risco já existia mesmo antes da reforma tributária, né? Como eu falei, a reforma tributária ela só vai trazer mais visibilidade e instituiu novos tributos, tá? Mas quando a gente fala da reforma tributária como um todo, e essa questão principalmente do que você está falando, o maior problema disso está na esfera tributária do recurso. Quando a gente fala em você ceder um imóvel, o rendimento de um imóvel para outra pessoa, você está doando o dinheiro para essa outra pessoa. Existe mais uma tributação, Existe na verdade. mais uma tributação. Quando a gente fala em doar o dinheiro para uma pessoa, eu tenho que receber o dinheiro, pagar o imposto de renda sobre esse dinheiro. O que sobrou, se eu quiser doar, eu faço a doação que é título de cobrança do ITCMD, que é o imposto estadual, que é outra esfera. Então, como isso vai aumentar a visibilidade, vamos dizer assim, pode haver a possibilidade, inclusive, de uma participação de convênio entre a Receita Federal e a Receita Estadual na fiscalização disso e no apontamento disso e da Receita Estadual vir a tentar cobrar esse ITCMD dessa doação, né? Quando a gente fala em marido, em esposa, em casal, em cônjuge, tá? Isso já está no próprio regulamento do imposto de renda. Acredito que para efeitos de CBS e IBS não vai ser diferente. A gente tem que sempre pensar assim, qual o regime de casamento e qual a condição desse imóvel. Se o imóvel é comum ao casal, pelo imposto de renda eu posso tributar ele em qualquer um dos CPFs, então não haveria problema, não haveria impacto disso. Agora, se é um regime de separação total de bens, se o imóvel é só meu, que veio a título de herança, então aí a gente tem que tratar imóvel por imóvel. Então, nesse caso, mesmo que uma das partes, vamos pensar, são casados, ok? Então, tudo regular, porém, não faz parte na matrícula, porque talvez o matrimônio aconteceu posterior. Se o matrimônio aconteceu posterior não faz parte da matrícula, quer dizer que esse imóvel não é comum ao casal. Então, esse caso, ele vai ter que ser tributado na declaração do contribuinte e adquirente. Sim, ok. Para mim isso é claro, mas é uma dúvida que a gente tem quase todos os dias. Por quê? Porque eles querem... Ah, não, mas nós somos casados. Ok, são casados, mas na matrícula, o proprietário... Se não é imóvel comum ao casal, foi adquirido antes do casamento ou, dependendo do regime,
é individual, tem que ser tributado individualmente. Quais fatores o proprietário precisa analisar para entender se as novas regras é mais vantajoso continuar como pessoa física ou migrar para uma pessoa jurídica? Paula, na verdade, nesse quesito não há uma regra. Vai ter que ser analisado caso a caso, tá? Porque vamos pensar assim, a tributação do imposto de renda, como eu falei, não mudou. Então, na pessoa física, o aluguel ele pode chegar a 27,5%. Quando a gente fala na pessoa jurídica, hoje, com o PIS e COFINS, ele está com 11,33%. A partir de 2027, a gente vai ter esse período de 2026, que é só um período de teste, como eu falei. A partir de 2027, eles vão atribuir a alíquota que seria efetiva do CBS e haverá a extinção do PIS e COFINS. Então, eu falar para você assim, a regra é melhor ser pessoa jurídica ou é melhor ser pessoa física, eu não consigo dizer, porque teria que fazer uma análise total da declaração do contribuinte para saber qual alíquota ele se encaixa no imposto de renda e tal. Via de regra, quando são poucos imóveis, um valor não é tão relevante, acaba se ficando melhor na pessoa física se não tiver outras rendas. Mas se somando as outras rendas já está enquadrado no 27,5%, hoje é 11,33% na pessoa jurídica. Sim. Então, a análise tem que ser feita contribuinte a contribuinte, situação a situação, imóvel a imóvel. Daqui a pouco uma parte vai para uma pessoa jurídica e uma parte você ainda mantém na pessoa física, que pode ser que fique mais barato, porque na pessoa física você não vai ser considerado contribuinte do CBS e do IBS. Então, é difícil você ter uma regra específica. Né? Por isso que é importante, né, os proprietários estarem amparados, né, estarem trabalhando aí junto com uma empresa que possa dar toda essa assessoria e auxiliar efetivamente para que a gestão desse patrimônio seja menos onerosa possível, mais organizada, por fim. Correto. O que o proprietário tem que ter é que, assim, a profissionalização traz economia, né? Quando a gente fala em investimento, principalmente nessa área de imóvel, por mais que a gente ache que é simples a parte de locação, a parte de compra e venda de imóvel, de incorporação, quando você profissionaliza, pode trazer economia, porque muitas vezes você paga o imposto, paga errado, e aquele que paga errado paga duas vezes. Então, quando a gente fala em assessoria, não é só contábil, é empresa de administração, é você ter um planejamento de como você vai fazer, compensa eu investir em mais um imóvel ou não nesse momento, compensa eu abrir uma pessoa jurídica ou não nesse momento. Eu, assim, todos os profissionais que estão me procurando, as pessoas que estão me procurando, os investidores que estão me procurando, eu digo que esse é um momento, aqueles que já fizeram, ótimo, aqueles que não fizeram ainda pessoa jurídica, é um momento de muito estudo. Eu aguardaria vir a primeira alíquota do CBS, né, para a gente saber esse impacto, caso não seja obrigado ainda a isso, mas é um momento assim de reflexão, de pensar bem no que vai fazer, ouvir muito, né, para que não se arrependa depois. E falando um pouquinho mais na prática com relação à compra e venda, que a gente falou bastante de locação, né, os impactos na locação. A compra e venda, quais são os impactos mais diretos para o investidor ou para aquele que tem lá 2, 3 imóveis e pensa em comercializar um desses? Então, como que vai ser o impacto direto para a parte de compra e vendas? Eu sempre gosto de referenciar o passado e as mudanças que estão fazendo, né? Existe o que nós chamávamos de equiparação à pessoa jurídica. Então, o incorporador, ele sempre foi equiparado à pessoa jurídica. Porém, isso não era fiscalizado, como eu falei. Até então, muitas das coisas não eram efetivamente cobradas no Brasil em termos de imposto de renda. Então, era muito comum as pessoas físicas construírem casas e venderem casas durante o ano, né? Mas a gente não tinha essa rastreabilidade que vai ser possível agora com a Receita Federal incluindo esse CIB. Quando a gente fala na compra e venda de imóvel, o próprio regulamento que está agora, ele já diz o quê? Se você vender mais de 3 imóveis em um mesmo ano, mais de 3 imóveis consecutivos em um mesmo ano, você já está enquadrado como contribuinte do IBS-CBS também. Ah, mas como que eu vou estar enquadrado? Pela Receita Federal, você vai ter que falar assim, olha, eu sou contribuinte do IBS-CBS, e você vai ter que fazer um cadastro junto à Receita Federal para pagar esse imposto de renda. Existe a previsão da criação de um CNPJ, mesmo eu sendo pessoa física, eu vou ter que me inscrever como vou ter que fazer um CNPJ para ter esse cadastro do recolhimento e a possibilidade de emissão de nota. Está prevista a saída desse CNPJ para julho agora de 2026, tá?
Então, o impacto da venda para quem comercializa e vende imóvel, ou constrói e vende imóvel, que é o incorporador, né, vai ser baseado naquilo que eu falei. Até então, eles pagavam apenas o imposto de renda, que era o ganho de capital na pessoa física, né? Agora eles vão ter o ganho de capital na pessoa física, mais o IBS e CBS, caso se enquadrem nessa situação. Quando a pessoa constrói, é ainda mais fácil de ser enquadrado, porque se ela vender mais de um imóvel no ano que ela mesma construiu, obrigatoriamente já está enquadrado no IBS e CBS. Né? Então, o impacto vai ser relativamente alto. A gente não consegue mensurar isso, porque, como eu falei, eu não tenho ainda as alíquotas de esfera. Vai haver uma redução na alíquota para efeito de quem aluga e quem vende imóvel. A alíquota, vamos citar um exemplo, 30% se ela vir para IBS e CBS. No caso de compra e venda de imóvel, ela vai ter uma redução para 50%. Na locação 70%. Na locação 70%. Na compra e venda de imóvel 50%, na locação 70%. Na compra e venda de imóvel 50%, o IBS e CBS, como eu falei, vai ser o valor de referência do imóvel lá da data de aquisição, corrigido até a data da venda, esse vai ser o custo, menos o valor da venda. Então, sobre o lucro, você vai pagar IBS e CBS, a alíquota que hoje eu não consigo te dizer qual seria. Então, se enquadrando nisso, claro que você... o pessoal vai falar assim, mas eu tenho a possibilidade dos créditos, dos insumos e tal. Tem, por isso você vai ter necessário uma contabilidade muito bem registrada, porque esses créditos eles têm que estar registrados para você ter esse direito, né? Então, tudo isso vai te trazer, você vai ter que vir fazendo essa apuração mensal para constituir esse crédito. Uma profissionalização, na verdade. Uma profissionalização, como eu falei, a profissionalização vai trazer economia, né? Exato. Então, você vai ter que vir fazendo essa conta gráfica do crédito para trazer essa possibilidade e assim sucessivamente. Tá? O impacto pode ser grande ou pode ser pequeno, dependendo da organização do contribuinte ou, né, da assessoria que ele tem. Aquele proprietário que não se enquadra como contribuinte do IBS e ele vai ter a comercialização, tá? Vamos dizer, ele tem 3 imóveis, mas são terrenos que não geram renda de aluguel, não se enquadram nas regras, mas ele vai fazer a comercialização. Existe alguma regra diferenciada no sentido de período de aquisição para período efetivo da venda? O ganho de capital em si, que seria para esse contribuinte, essa pessoa que não está enquadrada como contribuinte do IBS e CBS, que não mudou isso, por enquanto, ele continua mesmo. Então seria o custo, tem a depreciação dada pelo próprio programa ganho de capital, em função do tempo de aquisição desse imóvel, né? Ele faz uma correção, não é uma depreciação, é uma correção do valor. Acredito eu que seja mais ou menos o mesmo índice do IPCA, tá? Eu não me recordo muito bem. Tanto que os imóveis adquiridos antes de 69, eles ficam isentos no cálculo do imposto de renda, em função dessa correção, tá? Mas, na legislação, ele não está isento dessa implantação do valor de referência. Por quê? Apesar da pessoa não ser contribuinte hoje, em qualquer momento ele pode ser. Por isso que eu só usei... Né? Ele pode passar a ser. Na pergunta eu coloquei até que ele não é contribuinte com os rendimentos de aluguel, vamos falar assim, né, dessa forma. E... ele não é um incorporador, mesmo que pequeno, um construtor pequeno, sim, que é aquele que talvez tenha que buscar aí uma profissionalização para que o impacto seja menor possível a ele. Se existe algo relacionado a tempo de aquisição desse imóvel, se existe já algo definido relacionado a isso? Não, apenas para efeito do imposto de renda, daí seria, que era o ganho de capital, né? Ok. Para fins de imposto de renda, existem algumas regras, né, que a grande maioria já conhece, que quando você compra um imóvel e reinveste ele dentro de um período, ele consegue ter alguns benefícios fiscais. Para fins de IBS, CBS... Não. Sim. Para fins de IBS e CBS, ele não fala nada sobre o reinvestimento do imóvel. A única coisa que ele fala é sobre não pagar sobre a permuta, né? Então, quando a gente fala não pagar sobre a permuta, é o quê? Eu troquei um pelo outro sem torna. Se houver torna, sobre a torna você vai pagar. Então, não há um período de isenção sobre reinvestimento. Lembra que, assim, essa isenção prevista que você está citando, você deve estar falando sobre a compra de um outro imóvel, que seria o bem de moradia. Exato. Eu vendi um bem de moradia e no prazo de 6 meses eu adquiri outro, né? Desde que eu tenha feito isso uma vez a cada 5 anos, eu não posso fazer isso mais do que uma vez a cada 5 anos, tá? Então, deve ser disso que você está falando. Só que para o IBS e CBS não há essa regra, tá? Então, a regra é o quê? A permuta você não paga, desde que não haja torna. Se houver torna, aí você paga sobre a torna. Por quê? Se você comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, que é o que eles querem, você vai pagar a IBS sobre toda a torna. Então, não há essa possibilidade, tá?
Acho que é tão amplo o assunto, né? São tantos detalhes, na verdade, dentro do mercado imobiliário, se a gente for olhar. E a dúvida, na verdade, são de todos, né? Nós, no dia a dia, a gente vem buscando muito se aprimorar, entender do assunto, para que a gente esteja cada dia mais preparado e a gente vê que cada dia é algo novo, uma dúvida nova, é uma incógnita de coisas que a lei, na minha concepção, ainda ela deixa algumas brechas. Se para vocês está assim, imagina nós que trabalhamos com todos os segmentos, né? Realmente, assim, está um período assim de bastante complicação para nós ali na empresa, porque assim, por mais que você estude a legislação, você depende também de cumprimento das obrigações acessórias do fisco. Eu acho que todas as empresas estão passando por isso nesse momento, né? A emissão das notas, principalmente quem presta serviço, a emissão das notas está meio complicado, porque a implantação da primeira fase da reforma tributária, que inclui essa ligação do Seclestrib com o NBS e tal, a parte de cá, vamos pensar assim, das empresas, muitos emitem a nota diretamente dentro do site da prefeitura, não tem um software dentro da empresa que poderia ser já parametrizado e tal. Então ela tem que escolher as opções, fazer a ligação correta e tal. Então muitos estão tendo esse problema. Essa primeira semana ali dentro da empresa, para todos os segmentos, foi uma loucura, né? O pessoal tentando emitir a nota, não sai, não vai, empresas com emissão de notas bloqueadas e tal. Não são problemas difíceis de serem resolvidos, até porque muitas prefeituras já estão atualizadas, mas algumas ainda não. Então, muitas vezes você está tentando fazer e está com problema dentro do sistema da prefeitura. Então, não é apenas o trabalho a leitura da legislação em si. Tem as lacunas, a prática está bem complicada nesse primeiro tempo. Qual seria a principal orientação que você daria para os empresários e investidores no que tange a reforma tributária? O período de 2026, como eu falei, é uma fase de testes. Então é uma fase que de um ano a gente tem que acompanhar tudo que vem mudando e trabalhando na implantação da efetiva reforma tributária que vai ser em 2027, né? Então, assim, o meu principal conselho é o quê? Se aproximar das pessoas que acompanham essas mudanças da reforma tributária. No caso aqui, a Locatel, que está à frente de todo esse empenho dessa administração desses imóveis, fazendo o trabalho com profissionais, comigo, por exemplo, e tal. E procurar um contador, né? Fazer um trabalho assim minucioso, caso a caso, imóvel a imóvel, para que ele entenda realmente o impacto disso. É difícil a gente falar sobre custo, porque, como eu falei, a gente não tem ainda a alíquota, mas assim, a parte das obrigações acessórias que vem entrando, tá? Não deixar na última hora para a implantação, acompanhar, olha, o CIB saiu, qual a hora que vai ser o lançamento do valor de referência. Esse acompanhamento ele tem que ter, seja ele da forma com um administrador, ou seja de forma própria, né? Porque passou o prazo, você não vai ter mais como fazer, né? Então, e a gente, como eu falei, como está muito cru, será que se passou o prazo, o custo do meu imóvel vai ficar a custo zero? A Receita vai dar possibilidade de eu lançar isso efetivamente, futuramente, num prazo advindo? Eu não consigo dizer, porque eu não tenho isso previsto na legislação. Então, eu não deixaria para a última hora, não perderia prazo algum dessa disponibilização, porque pode trazer um impacto muito sério. O momento é de organização e planejamento dentro do patrimônio aí. Aproveitar esse período de teste para realmente fazer teste. Exatamente, para testar e ver qual a melhor possibilidade, né? Isso. O impacto vai ter, mas que seja o menor impacto possível. Impacto todos vamos sofrer, né? Exatamente. Toda mudança é traumática, né? Ninguém gosta de mudança, a gente gosta do conforto, sim, né? Essa reforma tributária veio como um desafio para todos os empresários, assim como toda mudança que houve, né? Eu acho que vamos ter momentos turbulentos, né? Mas tudo indica que a curto ou médio prazo aí o negócio vai estar andando como todas as mudanças que nós já tivemos. Com relação falando até um pouco, né, trazendo para o nosso negócio, para a Locatel, qual seria a orientação para que a gente possa realmente trabalhar com uma proteção, né, e as melhores orientações junto aos nossos inquilinos e aos nossos proprietários diante desse novo cenário? Como você mesmo citou em momentos anteriores, né, essa parte contratual, fazer essa revisão, chamar os proprietários, tentar orientar eles sobre o aluguel ser do real
detentor do imóvel, né? Essas adequações contratuais vão ser muito importantes porque os cadastros e as ligações vão ter que estar muito certinhos, né? Então é um momento também de adequação nessas situações. Olha, o aluguel que hoje, vamos pensar assim, o imóvel é seu, seu filho está recebendo. Explicar esse impacto, explicar esse imposto, trazer para a luz a possibilidade dessa visibilidade, porque, como eu falei desde o início, a fiscalização vai aumentar e a gente não sabe o quanto isso pode impactar, né? Se vai ser realmente utilizado isso apenas para efeito de aumento da arrecadação ou apenas para efeito de aumento da fiscalização, a gente não consegue dizer quais seriam as obrigações acessórias e como seriam essas informações, né? Como isso vai chegar para o fisco. O contador, na verdade, é assim, infelizmente, a gente trabalha como uma fonte de informação para o fisco e uma fonte de orientação para o cliente, né? Nós, como contadores, nós temos essas duas vertentes. Fisco, informação, contribuinte, orientação. Então, nesse momento, a Locatel tem que trabalhar, acredito eu, no levar essa informação, tentar expor para o cliente todos esses riscos que ele vai passar, caso ele não adeque a essas situações. É um momento de atenção e cuidado. Atenção e cuidado. Nunca houve um momento tão grande de necessidade importante de atenção e cuidado até agora. Em 30 anos que eu tenho de contabilidade, esse é o momento mais delicado que nós estamos vivendo. Mas é verdade. Michel, agradeço, tá, a sua participação e nosso objetivo, né, como imobiliária é trazer para vocês efetivamente mais informações. Nós estamos na busca disso, conforme o Michel falou, tem muita coisa ainda que em 2026 vai acontecer, então conforme forem surgindo novas informações, novas regras no sentido de como na prática efetivamente as coisas vão acontecer, né? Você vai ter nota fiscal, por quem essa nota vai ser emitida, que caminho que deve se seguir, nós vamos estar trazendo novos conteúdos, já deixo o convite. Ótimo. Né, para que possamos manter os clientes informados, né, e deixar eles um pouco mais seguros com essas orientações de como pode na prática e os cuidados efetivamente que eles precisam. Paulo, o Vanim Contador se coloca à disposição, até pela longa parceria que nós temos com o Grupo Botelho, né? A gente se coloca à disposição e no momento que vocês precisarem de novos esclarecimentos, a gente vai estar sempre presente. Obrigada.